alunos do 6º ano. Vamos a mais uma correção das atividades de geografia. Hoje corrigiremos a atividade da aula 6 sobre elementos do clima. Primeira questão: o que é clima? Clima é o resultado das sucessivas ocorrências meteorológicas ao longo do tempo. Geralmente, para se definir o clima de um lugar, é feita a observação dessas ocorrências meteorológicas sucessivas durante uma média de 30 anos. Então, é feita a observação por um longo tempo. E o clima não muda de um dia para o outro. O que muda é o tempo. Hoje pode estar um dia frio ou quente, chuvoso ou seco, mas seria o tempo, que cada dia pode estar de um jeito. Agora, clima é esse resultado predominante observado por um longo período. Vamos para a segunda questão. O que são elementos climáticos e quais são esses elementos? Os principais, tem outros, mas vamos falar dos principais. Então, elementos climáticos são os fenômenos que compõem o clima. Os principais elementos são a temperatura, a umidade do ar, a pressão atmosférica e a radiação solar. Questão 3. O que é temperatura? Então, agora a gente vai observar o que é, descobrir o que é e falar sobre esses principais elementos climáticos. Começamos aí a falar sobre a temperatura. O que é temperatura? É o registro do calor atmosférico e costuma ser medida em graus Celsius, né? Que é anotado desse jeito aqui, olha só. Assim, um valor alto das temperaturas está ali entre 37 graus Celsius ou até 40 graus Celsius, por exemplo, que significa que está muito quente. Enquanto as temperaturas mais baixas significa que está mais frio, ok? Agora, por exemplo, nós estamos sentindo um pouquinho de frio aqui, né? Porque nós estamos acostumados a um clima, a uma temperatura, aliás, de 37 graus a 40 graus, nós estamos tendo aí a temperatura na casa de 19 graus, 20 graus. Em Goiânia, quem mora em Goiânia está reclamando de muito frio. Por quê? Porque lá também tem temperatura quente e nesses dias em Goiânia está na média de 9 graus. Ou seja, bem frio para a gente que está acostumado com calorão, não é verdade? Quarta questão. O que é umidade do ar? É a quantidade de água presente no ar atmosférico em forma de vapor. Ela é dividida em umidade absoluta e em umidade relativa. A umidade absoluta é a quantidade total de água existente no ar. E já a umidade relativa é a quantidade, né, a quantidade de água presente no ar em comparação com o necessário para começar a chover. Questão 5. O que é pressão atmosférica? É o peso que a atmosfera exerce sobre as nossas cabeças e sobre a superfície terrestre, sendo medida em milibares, que a gente abrevia como MB minúsculo, ou em outras unidades de medida. Geralmente, quando um fator climático provoca o aumento da pressão atmosférica, as temperaturas ficam mais elevadas, ou seja, fica mais calor, mais quente. O que é radiação solar? Radiação solar é o calor produzido pelo Sol e recebido pela Terra. A radiação solar é muito importante para manter o aquecimento do nosso planeta e, assim, controlar as temperaturas para propiciar a manutenção da vida. Contudo, nem toda a radiação recebida pelo nosso planeta chega à superfície, pois a maior parte é absorvida ou refletida pela atmosfera. Ok? E aí, acertou as questões? Se errou alguma, apaga e corrija e depois estude, pois em breve teremos avaliações.